eu sou Mirley Castro e sejam bem-vindos ao Pod Lei, o seu guia legal no mundo dos podcasts. O nosso programa tem um oferecimento de Rápido Chapuri, Vitrine das Cores, Alto Posto Amapá e Clínica de Estética Rosa de Saron. Gente, o nosso tema de hoje é um tema, como sempre, todos os temas são importantes, só que esse requer um cuidado especial, né? Nós vamos falar sobre o direito da pessoa com transtorno do espectro autista. Então, é um tema bem importante para você aí que não tem um filho, mas pode ter um parente ou conhece alguém. E nós trouxemos a doutora Adimaura Cruz para falar sobre esse tema. A gente vai para o intervalo comercial e, quando voltarmos, a gente vai bater um papo super agradável com ela. Na Transportadora Rápido Chapuri, nossa missão é garantir que sua carga chegue ao destino com segurança, rapidez e eficiência. Com mais de 8 anos de experiência, estamos prontos para atender às suas necessidades, seja para entregas locais ou nacionais. Contamos com uma equipe altamente capacitada e comprometida, e com uma frota pronta e bem equipada, para garantir o melhor serviço. Com a Transportadora Rápido Chapuri, você pode confiar que sua mercadoria chegará no prazo certo, com a qualidade que você espera. WhatsApp 11 20 87 8200 ou 68 3221 4941. Transportadora Rápido Chapuri, com você em todas as direções. Aqui na Vitrine das Cores, você encontra todo o material que você precisa para a pintura da sua casa ou seu automóvel, com a mais ampla variedade do mercado em tintas. Temos os melhores produtos para a sua pintura em um espaço único para melhor lhe atender. Com o nosso sistema tintométrico, você escolhe a cor do seu sonho e já sai com ela em mãos. Oferecemos o melhor atendimento com a equipe altamente treinada, disposta a lhe atender, seja o atendimento presencial ou online. Venha visitar as nossas lojas localizadas na Via Chico Mendes e na Quintino Bocaiúva e garantir o seu produto de qualidade. Não perca tempo e faça agora o seu orçamento. Já pensou em rodar mais pagando mesmo? A gasolina e o etanol Dura Mais chegaram para mudar o seu abastecimento. Mais rendimento, mais economia, mais quilômetros por litro. Abasteça inteligente, escolha Dura Mais. Voltando do nosso intervalo comercial, agora vamos começar o nosso bate-papo com ela, uma pessoa muito querida, a doutora Adimaura, juíza de direito, falar um pouquinho sobre essa questão tão importante. Mas antes, vamos falar dos nossos colaboradores, é claro, né? Vamos falar de Vitrine das Cores. Eu não preciso dizer que realmente a cor, ela influencia muito no nosso humor. Acordar de mau humor, não dá, né? Então, a cor do seu quarto, né? Uma cor mais leve, tudo isso ajuda. Então, você vai escolher a cor dos seus sonhos na Vitrine das Cores, que fica ali na Via Chico Mendes e no Bosque. Gente, olha só, para você, lojistas e empresário que quer trazer a sua carga de Goiânia, olha só, é de 5 a 6 dias, a sua mercadoria está aqui em Rio Branco, de Goiânia a Rio Branco, São Paulo a Rio Branco,
Ou de Porto Velho, Rápido Chapuri, a sua transportadora. Fica ali atrás do Alto Posto Amapá. Meu amigo Daniel está te esperando. Nós temos também Clínica de Estética Rosa de Saron. Olha só, drenagem linfática, limpeza de pele, você vai encontrar. E remoção de sinal também na Clínica de Estética Rosa de Saron. Para você tanquear o seu carro com gasolina de qualidade, Alto Posto Rio Branco. Olha só, gasolina comum, R$ 6,78. Gasolina Dura Mais, R$ 6,83. E etanol Dura Mais, R$ 5,99. É ou não é para tu tanquear o teu carro? Qualidade, preço justo e excelente atendimento. Alto Posto Rio Branco. Agora sim, nós vamos conversar com ela. Primeiramente, a gente vai dar a mãozinha para dar sorte, viu? Até o pessoal fizeram barulho no estúdio, porque assim, quando digo dar mãozinha, as duas para dar sorte, eles se emocionam, tá? Obrigada, seja bem-vinda. É um prazer recebê-la aqui no nosso podcast. Eu que agradeço a oportunidade de falar sobre esse assunto que é tão importante, né? E que tem se disseminado na sociedade, na comunidade, porque o número de casos está aumentando, né? Verdade, doutora. Mas assim, a gente gosta, né, de, agradecendo já aos nossos telespectadores de todas as sextas-feiras e também aos domingos, que o nosso entrevistado ele se apresente, né? Vamos conhecer um pouquinho da juíza Adimaura. Então, eu sou acriana, nasci aqui no Do Pé Rachado, que geralmente, né? Acriana do Pé Rachado, aqui da capital de Rio Branco. Embora eu tenha crescido no Rio de Janeiro, né? Eu fui para o Rio de Janeiro. Meu carioca também, né? Então, eu falo que eu sou acrioca, que é uma mistura de acriano com carioca. Nem gosto de samba, gente. Adoro um sambinha. E eu me formei no Rio, na UFRJ, e sempre tive o sonho de ser juíza. Minha mãe falava que desde pequena eu falava que ia ser juíza. E acabei concretizando esse sonho, sou juíza desde 2009, né? E atualmente eu estou na primeira vara de Fazenda Pública, substituindo o doutor Anastácio, que está auxiliando na corregedoria. Eu sou titular da vara de apoio à jurisdição. Então, a gente atua dando suporte aos outros colegas, né? Pra juíza de direito, geralmente a gente tem um sonho e você vai correr atrás desse sonho, né? E assim, para ser mulher e ser juíza e ser mãe, dá um trabalho, não dá? É verdade, né? A mulher acaba sendo, assim, eu falo que nós somos meio que um polvo. Cada tentáculo está voltado para uma atividade e a gente está sempre fazendo tudo ao mesmo tempo. Mas a mulher é batalhadora e consegue ter a sua atenção dividida entre vários aspectos. A mulher, a profissional, a mãe e várias outras funções, a artista. Sim, e ser mãe de uma criança atípica, é sobre isso que nós vamos falar. Sim. Hein? Consegue dar um close aqui na blusa da doutora? Olha só que legal a frase. Ser diferente é normal? Sim, ser diferente é normal. Não só no contexto do autismo, né? Mas mesmo no dia a dia. Nós todos somos diferentes, né? Sim. Nós temos cor da pele diferente, cabelo diferente. Nós temos o loiro, a morena, a ruiva, o castanho. E principalmente na personalidade, independentemente de se tem um transtorno ou não. Tem pessoas que são mais calmas, tem pessoas que são mais agitadas, tem pessoas que são mais felizes, tem outras que já são mais contidas. Tem a morena do cabelo cacheado, tem a morena do cabelo liso, que sou eu aqui, olha só. E nós somos diferentes, né? Exatamente. Então, a gente tem que aprender a respeitar as diferenças, né? E eu acho que isso abrange não só a questão do autismo em si, de ter a empatia, de ter o respeito, de ajudar, mas em relação a tudo, né? O nosso mundo anda muito conturbado pela falta de respeito à diferença. Mais amor, por favor, né, Mais gente? amor, por favor, sempre. Doutora, nós estamos aqui para falar sobre direito, né? Direito dessas pessoas. Vamos falar um pouquinho, começando por aí. Quais são os direitos dessas pessoas? A gente sabe, né, que o TEA, transtorno do espectro do autismo, ele traz muitos desafios, tanto para a pessoa que tem o TEA, como para os familiares, né? É um transtorno de neurodesenvolvimento, e as duas características assim que mais se apresentam de dificuldades
na interação social, né, de conviver com o outro, ou na rigidez comportamental. Tem determinadas rotinas e quando ele sai daquela rotina, isso desorganiza. Então, para a convivência em sociedade, eles têm muitos desafios, né? E para isso existe toda uma legislação para ajudar, para apoiar, para adaptar. Só que entre a legislação e a prática É totalmente diferente, né? nós temos uma grande distância. Para efetivação desses direitos, tem um longo caminho. Então, a gente sabe que a gente tem dificuldades na área de saúde, de ter o acesso rápido, imediato. Que seria o diagnóstico precoce, né? É isso que eu ia falar agora. É muito importante ter o diagnóstico e as intervenções o mais rápido possível. Os médicos falam que as células cerebrais têm a neuroplasticidade. Quando é uma criança, ela consegue mudar para aquilo que está precisando, né? Sim. Então, quanto mais rápido eu faço o diagnóstico e já entro com as terapias, mais rápido o cérebro vai ter a resposta para aquilo que está sendo demandado através das terapias. Então, é muito importante o diagnóstico precoce, é muito importante a intervenção precoce. Terapias e atendimento multiprofissionais, né? Como que funciona isso na lei, dentro da lei? Nós estamos falando isso dentro da lei. Essa obrigação que o Estado tem de cuidar dessas pessoas. Então, como tem um transtorno de neurodesenvolvimento, acaba que ele traz alguns atrasos em várias áreas. Tem a área motora, coordenação motora, tem a questão de fala, tem a questão sensorial, tem a questão de alimentação. Então, são várias áreas e, por isso, a necessidade desse atendimento multidisciplinar. São vários profissionais. Pode ser o psicólogo, a fonoaudióloga, o terapeuta ocupacional, o pedagogo, quando tem uma dificuldade escolar. Vai depender de cada autista. E é interessante falar que antigamente era chamado de autismo, mas mudou-se para transtorno do espectro do autismo. Por quê? Porque cada autista é único. Você pode ter autista verbal, autista não verbal, autista com deficiência intelectual, autista com altas habilidades, autista com seletividade alimentar, autistas que não têm seletividade, que se alimentam muito bem. Então, por isso, hoje em dia se fala transtorno do espectro, porque abrange todos os tipos de autista, né? E aí fica mais, como eu falei, respeitar a diversidade. Sim. As diferenças de cada um. Doutora, atendimento no SUS. Atendimento no SUS. Nós sabemos que, principalmente agora que tem se laudado mais pessoas, inclusive alguns falam que está tendo um excesso de laudos, mas eu falo que havia muitas pessoas que tinham autismo que isso estava represado, que era o que antigamente falavam de mal-criado, Sim. o idiota, o retardado. Sim. E que, na realidade, eram pessoas que têm o transtorno do espectro do autismo, só que não tinham sido laudadas, que não tinham tido a oportunidade de passar por um médico e ter esse seu diagnóstico. A criança, quando ela pega esse laudo, ela tem direito a medicamentos pelo o Estado? Se for caso necessário, né? o Estado tem que fornecer, né? Porque tem casos, como eu falei para você, cada autista é único, tem alguns casos de autistas que têm agressividade, tem casos de autista que tem dificuldade de controlar o movimento corporal, então fica o tempo todo o corpo se movendo, e aí é necessário fazer o uso de medicação. Normalmente também, a gente fala que com o autismo vem comorbidades. Sim. Né? Normalmente o autista, por ele ter um funcionamento cerebral diferente, ele tem muita dificuldade de dormir, né? O sono é alterado, é um sono muito superficial, e aí é necessário fazer uso de uma medicação para poder dormir. Tem uma questão também de
fazer uso de medicações que facilitem o raciocínio, às vezes manter o foco, porque às vezes tem uma facilidade de se distrair muito forte. Doutora, falando em direitos, eu adoro falar sobre direitos, principalmente essas pessoas que precisam acesso à saúde privada para essas pessoas. Então, nós temos uma questão bem difícil aí. Por quê? Os planos de saúde, nós sabemos que trabalham com os lucros, né? E tem alguns planos de saúde tentando limitar o número de sessões de terapias, fazer terapias coletivas, em que não há uma atenção individualizada para cada criança. E essas questões têm chegado ao judiciário, né? Porque o autista ele precisa ter uma atenção individualizada, isso tanto no campo da saúde, no campo da educação, para que ele possa florescer as suas potencialidades, as suas habilidades, né? Não é porque é autista que não vai ter o que se aproveitar. Todos nós temos capacidades, todos nós temos potencialidades. Basta que nós sejamos aproveitados naquilo que a gente tem de melhor. Certo. E aí os planos os planos de saúde em si já tem um problema de cumprir com alguns requisitos básicos, né? É porque nesse sistema de lucro, o que a pessoa que está querendo lucrar vai fazer? Ela vai reduzir as despesas, vai procurar reduzir as despesas para que os lucros delas sejam maiores possíveis, né? Doutora, direito na educação, aí é onde nós temos que mastigar bem, desmiuçar bem, porque é complicado para essas crianças que estão entrando agora, que não tem laudo, mas que precisa estudar, porque para você ter uma pessoa para auxiliar, tem que ter o laudo. E aí? Então, a primeira coisa que nós temos que falar é que não pode ser negada a matrícula para uma criança que tenha TEA, né? Sim. Não pode falar, não, eu tenho vaga aqui, mas quando sabe que tem TEA, não tenho mais. Não é limitado o número de pessoas com TEA ou qualquer outra deficiência, porque nós temos crianças também que têm deficiência visual, temos crianças surdo-mudas, né? E todas elas precisam de uma adaptação. O cego ele precisa do braille, a surdo-muda vai precisar da linguagem de sinais, de Libra. O autista, dependendo do nível de suporte que ele necessite, ele vai precisar de um acompanhante na sala de aula. E as crianças com TDAH também nessa? Se for um TDAH que impossibilite que aquela criança consiga se concentrar e que ele precise de um acompanhamento, sim. Mas, normalmente, no TDAH é mais a questão medicamentosa. Falando disso, agora outubro é o mês internacional, né, do TDAH. Isso. E, na verdade, a gente tem vários transtornos, né? E eu acho, assim, uma opinião pessoal, após a pandemia, a gente viu que aflorou bastante caso de transtornos mentais, né? Não só autismo, TDAH, mas depressões, ansiedade, né? A gente vive um século em que tudo é muito correndo. Eu falo até mesmo o tempo do WhatsApp, quando a gente vai ouvir um áudio, tem lá o 1, o 1,5 e o 2, porque a nossa vida é muito correndo. Que antigamente não tinha, agora já aumentou justamente para facilitar. Coloca lá rapidinho, ouvir áudio de 5 minutos já. Tempo, porque a gente acaba tendo uma sobrecarga de atividades e a gente tem que ter um tempo de qualidade. Verdade. Doutora, é o seguinte, nosso papo está ficando assim muito bom. E nós vamos, no próximo bloco, nós vamos responder a pergunta dos nossos internautas. Gente, olha só, o nosso podcast, ele vai ao ar todas as sextas-feiras, às 21 horas, na TV Rio Branco, canal 8, e pelo nosso canal no YouTube. Já anota aí, Rádio Calçadão Acre, aproveita, vai lá e se inscreve no nosso canal. E você também pode seguir a gente pelo nosso Instagram, Pode Lei Acre. Esse tema é importante, como eu falei, você pode ir lá deixar suas perguntas, porque nós traremos novamente a doutora aqui para estar esclarecendo essas informações que vocês precisam, tá bom? A gente vai para o intervalo comercial e voltamos já já.
Na transportadora Rápido Chapuri, nossa missão é garantir que sua carga chegue ao destino com segurança, rapidez e eficiência. Com mais de 8 anos de experiência, estamos prontos para atender às suas necessidades, seja para entregas locais ou nacionais. Contamos com uma equipe altamente capacitada e comprometida, e com uma frota pronta e bem equipada, para garantir o melhor serviço. Com a transportadora Rápido Chapuri, você pode confiar que sua mercadoria chegará no prazo certo, com a qualidade que você espera. WhatsApp 11 20 87 8200 ou 68 3221 4941. Transportadora Rápido Chapuri, com você em todas as direções. Aqui na Vitrine das Cores, você encontra todo o material que você precisa para a pintura da sua casa ou seu automóvel, com a mais ampla variedade do mercado em tintas. Temos os melhores produtos para a sua pintura em um espaço único para melhor lhe atender. Com o nosso sistema tintométrico, você escolhe a cor do seu sonho e já sai com ela em mãos. Oferecemos o melhor atendimento com a equipe altamente treinada, disposta a lhe atender, seja o atendimento presencial ou online. Venha visitar as nossas lojas localizadas na Via Chico Mendes e na Quintino Bocaiúva e garantir o seu produto de qualidade. Não perca tempo e faça agora o seu orçamento. Já pensou em rodar mais pagando mesmo? A gasolina e o etanol Dura Mais chegaram para mudar o seu abastecimento. Mais rendimento, mais economia, mais quilômetros por litro. Abasteça inteligente, escolha Dura Mais. Voltando do nosso intervalo comercial, olha só, agora nós vamos responder a pergunta da Rê Augusta. Doutora, a nossa internauta pergunta assim: oi, falem, por favor, sobre uniformes escolares. E os estados já possuem lei que... Só um minutinho que eu vou botar meu óculos, que eu não queria, mas eu sou obrigada a colocar, para poder enxergar direito. Olha só, já possuem lei desobrigando autista do uso, por favor. Pode me explicar? Então, vamos lá. Nós temos aqui a Lei 2.976, de 22 de julho de 2015, que institui a Política Estadual de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista no Acre, né? E essa lei, ela teve uma recente reforma pela Lei 4.341, de 21 de março de 2024, que assegura aos servidores públicos com TEA. Ela perguntou aqui, né? No inciso 7, fala da adaptação uniforme e equipamentos de trabalho quando requeridos pelo servidor para acomodar suas necessidades sensoriais e evitar desconforto durante o desempenho de suas funções. Uma das características que algum autista pode ter é uma sensibilidade sensorial. Verdade. Que pode ser, por exemplo, o tecido da roupa incomodar ou o corte. Eu tenho uma filha que é autista, né, como você falou no início, e ela, por exemplo, não usa short, ela só usa calça, ela não gosta da perna dela exposta por uma questão sensorial. E aí a lei já prevê essa adequação para que essa sensibilidade não seja afetada, não cause incômodo. É algo que não traz prejuízo nenhum para ninguém, não é? E que vai facilitar a vida dessa pessoa com TEA, né? Certo. Inclusive, ela fala aqui que já tem outros estados, né? E aí, se o Acre não tiver
vamos fazer... Tá aqui. Já tem, né? Então, Já tem. assim, você, mãe que tem um filho autista, não é obrigado a levar seu filho para a escola, já que tem essa sensibilidade de uniforme, né? Isso. O tecido também. Porque todos os tecidos da escola são iguais, né? Principalmente da escola pública. Isso. Doutora, vamos falar agora de inclusão escolar. Vamos. Como é que funciona isso, essas crianças? Então, é necessário um programa individualizado, PEI, Programa de Educação Individualizado, que é feito, Plano de Ensino Individualizado, que é feito de acordo com a necessidade de cada criança, né? Outra coisa que tem que deixar bem frisado é que a criança com autismo não deve ser segregada, separada. Ela tem que estar em turma regular de ensino. Outra questão é que, se houver necessidade para que ela possa acompanhar a turma, ela seja acompanhada por uma outra pessoa. Tem lugares que chama de mediador, independente do nome, um acompanhante para que possa suprir ali aquela necessidade daquele aluno, para que ele possa acompanhar os demais, né? Adaptação, se for necessário, do conteúdo, do material, o que for necessário para que ele possa fazer esse acompanhamento. Então, digamos, ele tem uma dificuldade com o tamanho da letra da apostila da escola. Então, esse material vai ter que ser adaptado para que ele possa enxergar melhor. E tudo que for necessário para que ele possa conviver com os demais, né? São as adaptações. Certo. Essas adaptações, principalmente a provas, né? Estamos falando de criança, mas aquele adulto que quer fazer concurso, como é que faz? Então, depende da necessidade que cada um tem, né? Às vezes vai precisar de uma letra maior, como eu falei, de um tempo diferenciado, porque a compreensão do texto é mais lenta. Então, isso é de acordo com cada um nos concursos, na escola, desde que esteja laudado, que o médico vai lá e ele necessita disso e disso, daquilo, tem que ser providenciado. Uma coisa que eu queria falar que é muito importante nas escolas, não é permitido a cobrança de qualquer taxa extra pelo fato da criança ser autista, nem de matrícula, nem mensalidade, nem nada disso. Isso é terminantemente proibido por lei, tá? Em escola particular, a gente já fica ligadinho aí, olha sobre só. a taxa. Não é permitido, tá? Detalhe, tá? Doutora, agora, direitos no trabalho, a vida social tem que ter, né? Sim. No mercado de trabalho, vamos lá, como essas pessoas para ser inseridas, existem vagas específicas, como é que funciona? No âmbito público, né, tem uma reserva nos concursos, um percentual para as pessoas com deficiência, e não só autista, mas pessoas com deficiências. E no âmbito particular, as empresas, elas têm que... empresas com mais de 100 empregados, elas têm que ter de 2% a 5% dos seus empregados pessoas com deficiência. Isso está previsto na Lei Federal 8.213 de 91. Elas recebem incentivos para que contratem essas empresas, essas pessoas, digo. Essa questão da atenção prioritária, né, em locais públicos, como é que funciona? Principalmente na saúde pública. Isso significa que tem que ter um atendimento prioritário, porque, por exemplo, a criança autista, muitas delas não conseguem entender que tem que esperar por muito tempo. E ela começa a ficar incomodada, ela começa a se desorganizar, porque está ali esperando há muito tempo. Então, é instituído esse atendimento prioritário, não só nos locais públicos, particulares também. Por exemplo, se você vai no supermercado aqui na cidade, você vê que tem uns caixas que são específicos para atendimentos de pessoas com deficiência, e tem lá aquele símbolo do autismo, que é aquela fitinha com o quebra-cabeça, né? Que é para o atendimento prioritário da pessoa com TEA. Tá, e como é que identifica um autista? Então, o autista, ele pode ser de 3 níveis, né? Nível 1, nível 2 e nível 3 de suporte. O nível 1 é que ele é mais independente, precisa de pouco suporte. E o nível 3, que o suporte é quase que total. O nível 1, por exemplo, é uma pessoa que ela vai ter menos necessidade de um acompanhante,
mas ainda assim tem algumas questões. O que pode acontecer? Esse de nível 1, as pessoas podem não identificar que ele é autista, porque ele pode ter uma crise, mas pode não ter. Então, antigamente, tinha-se o uso daquele cordão com o quebra-cabeça ou com o girassol. O girassol significa que é uma doença que não é perceptível ao olho nu. Mas, hoje em dia, com a lei do Romeu Mion, criou-se a carteira da pessoa com transtorno do espectro do autista. Por quê? Porque, por exemplo, se ela for para um atendimento prioritário e ela não está visível ali que ela tem esse transtorno, muita gente vai dizer, ela está furando fila. Verdade. Aqui... Então, vai ter a carteira para comprovar que ela tem aquele transtorno. Né? A gente sabe que, por exemplo, mesmo com aquela identificação da vaga reservada a deficiente físico, tem muita gente que utiliza essa vaga, mesmo sem ter aquela credencial, né? Então, para evitar qualquer questão relativa a isso, é que criou-se essa carteira. Aqui no âmbito do Acre, também tem a carteira estadual, do TEA, né, o CPTEA, que pode tirar ali pelo portal de serviços do estado do Acre, e pega lá na OCA, mas tem a carteira nacional também, com a lei Romeu Mion. Que é essa vaga, esse direito à prioridade, é direito a vagas preferenciais. Então, lá onde tem o idoso, onde tem pessoas... Deficiente. Então, ele se encaixa nessa prioridade. Por conta da lei Berenice Piana, né, que instituiu a Política Nacional de Pessoas com Transtorno do Espectro Autista, a pessoa que tem TEA, ela é equiparada à pessoa com deficiência para todos os efeitos legais, tá? Era sobre essa lei que nós íamos falar, doutora. Então, pode perguntar. Eu vou já lhe dizer. Quando nós falamos, em 2012, vamos fazer uma retrospectiva e vamos lá para 2012. Vamos. Logo começou a internet a evoluir cada vez mais, Instagram, enfim, outros meios. E aí veio essa questão do autismo, né, começar a se falar mais. E uma mãe, nós mães, lógico que nós mães lutamos pelos nossos filhos. E ela buscou o direito do filho, que era autista. E através dessa mulher, muitas mulheres, muitas mães hoje são beneficiadas, né? Exatamente, né? Com essa lei, que é a Lei 2.764 de 2012, que é apelidada de Lei Berenice Piana, que é essa mãe lutadora, né? Foi estabelecida a Política Nacional de Proteção à Pessoa com Transtorno do Espectro Autista. Então, lá ela trata de diagnóstico precoce, atendimento multiprofissional, acesso à educação, proteção social, inserção no mercado de trabalho. Mas, como eu te falei, nós temos aquela questão, né? Uma coisa é ter a legislação que protege esses direitos e outra coisa é a eficiência na prática. Isso. Tá? Aí temos uma grande distância. A gente sabe que existem vários direitos estabelecidos em lei, tanto na Constituição, na Lei Berenice Piana, na Lei Romeu Mion, entre outras, só que, na prática, ainda falta bastante coisa. Nós precisamos, na questão de saúde, um maior contingente de profissionais capacitados, não só para a fase inicial, que é a de diagnóstico, mas também a de tratamento, das intervenções, das terapias. Na fase da educação, profissionais que saibam lidar com a pessoa autista, né? O plano de ensino individualizado. Então, nós precisamos de capacitação. Como a senhora falou no começo da nossa conversa, aumenta, cada dia mais aparece uma pessoa, nasce uma criança com o autismo. Então, existe e precisa, sim, ter profissionais capacitados para poder atender essas pessoas, porque essas pessoas, elas vão se inserir no mercado de trabalho, na sociedade, e aí a gente não pode deixar de lado. Ninguém pode simplesmente dizer, existe um autista e eu vou virar as costas. Não. Pode ser seu filho, um parente, e ela vai estar na tua vida. Exatamente. E eu penso, particularmente, né? Cada pessoa, independentemente dela ser autista ou não, ela tem as suas potencialidades e suas fragilidades.
E a nós, como seres humanos, por questão de humanidade, cabe ajudar nessas potencialidades, né, a florescer essas potencialidades, a aumentar essa capacidade e apoiar nas fragilidades. Sim. Né? É uma forma da gente poder conviver melhor. Porque se cada um faz um pouquinho, por exemplo, eu sou autista e eu tenho facilidade com letras, com textos. Sim. Eu posso ajudar a melhorar o texto do outro. Eu sou autista e tenho uma habilidade muito grande nas artes. A arte é muito bom para a nossa higienização mental. Com certeza. Né? Então, o que a gente não pode é ficar fechado numa caixinha de achar que todo mundo tem que ser desse jeito. Cada um tem o seu jeito. E são inteligentes, né? São muito inteligentes, né? Entrou um autista na minha vida, um bebezinho, 4 anos. E como é inteligente, principalmente na área da tecnologia. Ele tem 4 anos, mas assim, eu fico de boca aberta vendo como que ele faz, como ele é perceptivo, como ele consegue assimilar as coisas. Então, assim, se você não der a mão para essa pessoa que tem esse conhecimento, que pode contribuir com a sociedade... Vamos estimular isso que ele tem de melhor. Doutora, agora nós vamos falar sobre direito financeiro dessas pessoas. Nós sabemos que você que está em casa deve conhecer alguém, principalmente ou vizinho, ou então você que tem um filho autista não consegue trabalhar. E quais os meus direitos para me poder buscar um auxílio, um BPC Loas? Não, mas eu preciso comprar um carro porque eu preciso levar meu filho para a terapia, né? E aí, quais os meus direitos, doutora? Então, temos alguns direitos estabelecidos, óbvio que cada um deles tem os seus requisitos. Então, vamos começar pelo imposto do carro? Vamos. No carro, nós temos alguns impostos, né? Nós temos a isenção de ICMS e IPI para aquisição de veículo novo, né? É necessário que seja um carro 0 km, de fabricação nacional, automático ou não, com valor de até 140 mil. Para carros acima do limite de R$70 mil, a isenção será apenas do IPI em um montante de 10%. É um decreto aqui do Acre, o decreto 5.693 de 2013. Temos ainda a isenção de IPVA, né? Para garantir a isenção, o veículo precisa estar em nome da pessoa com autismo, independentemente da idade, tá? Só pode ser solicitado para um veículo, se a família tiver mais de um. E é necessário um laudo em formulário próprio assinado por médico, psicólogo e funcionário responsável pela unidade do SUS ou clínica credenciada ao Departamento Estadual de Trânsito, DETRAN. É a Lei Complementar 114 de 2002 do Estado do Acre. E a isenção de imposto de renda? Temos também a isenção de imposto de renda, que pode, na verdade, não é isenção, é restituição de imposto de renda, que é a Lei Federal 13.146 de 2015. E, inclusive, a pessoa com TEA tem prioridade na restituição. Temos ainda o BPC Loas, né? No caso do BPC Loas, é necessário comprovar o autismo por meio de relatório, a questão daquele laudo, que também entra uma lei que antigamente se exigia a renovação do laudo a cada ano. Só que o autismo é uma doença que é permanente, não tem cura. A pessoa ela pode transitar pelos níveis de suporte, se ela tiver uma intervenção adequada, ela pode, de repente, progredir para um nível 1, ou se ela ficar sem suporte, pode ir para o nível 2 ou nível 3, mas ela não tem cura, ela não deixa de ser autista. Então, hoje em dia, já há legislação estadual no sentido de que esse laudo ele tem validade indeterminada, porque a doença é o transtorno. É tipo uma doença crônica, né? É tipo uma doença crônica, é um transtorno que é permanente, né? E aí, para ter o LOAS, você precisa comprovar uma condição de vulnerabilidade, que é renda mensal per capita inferior a 1/4 do salário mínimo vigente, tá? Certo. E aí eu tenho um desconto na compra de carro, se eu tiver um filho autista? Isso. Eles, as montadoras, né, por conta desse convênio com o governo, tem uma redução, eles fazem redução no carro, adaptado ou não, e fica dentro desse limite, e você consegue comprar com desconto.
Ótimo. Doutora, nosso bate-papo, assim, gente, tem inúmeras perguntas ainda pra gente. Aqui é mais ou menos um programa de 2 horas, a gente ainda não tinha. Ainda não era suficiente pra gente botar esse papo em dias. É verdade. Mas, assim, como que a senhora vê a sua visão como jurista? Essa questão do autismo precisa melhorar? A Lei Berenice está o quê? 2012 para cá, deve dar uns 10. Eu não sou muito boa de matemática, não. Mas dá uns 13 anos. Dá 13 anos. 13 anos. De 12 a 13 anos. Então, assim, a senhora acha que precisa melhorar? Eu acho que nós temos um arcabouço jurídico já bem grande. Só que, como eu já falei aqui, vou falar novamente, entre a teoria e a prática tem uma distância muito grande. A implementação, a efetivação desses direitos precisa, sim, melhorar. Porque nós temos crianças que, infelizmente, estão deixando de ter um diagnóstico precoce e uma intervenção precoce em que a resposta cerebral seria bem melhor, ela conseguiria se desenvolver muito mais por falta de profissionais médicos, por falta de terapeutas, né? Então, é necessário ainda uma maior estruturação, seja na saúde, na educação e, principalmente, na conscientização de todos nós enquanto sociedade. Com certeza. Porque as pessoas autistas, não só as pessoas autistas, as pessoas com deficiências, as pessoas precisam da empatia do outro. Todos nós temos problemas, todos nós temos que lidar com algumas incapacidades. E se o outro tiver a empatia de se colocar no lugar daquele, de ter maior compreensão do outro, a vida vai ser muito melhor para todos nós. Com certeza. Ai, que legal. Muito enriquecedor a sua vinda aqui. Muito obrigada por ter colaborado com o nosso programa. Quero agradecer você mais uma vez de estar conosco todas as sextas-feiras, 21 horas. TV Rio Branco, gente. TV Rio Branco, canal 8. E no nosso canal no YouTube, Rádio Calçadão Acre. Se inscreve no nosso canal e segue a gente no nosso Instagram. Deixa a tua dúvida. Qual a dúvida que eu tenho no direito? O que é que eu preciso saber? O que é que eu preciso melhorar, né, do meu conhecimento jurídico? Então, vou lá no Instagram do Pode Lei Acre, porque a Mirley Castro vai trazer um especialista para falar sobre esse assunto. Eu quero agradecer de coração mais uma vez a galera da Transacriana, que a gente tem uma audiência muito boa lá. Muito obrigado pelo carinho. Também o Kleber, que fica ligadinho conosco. Cheirinho no coração. Doutora, mais uma vez, muito obrigada. Vamos dar a mãozinha aqui para dar sorte. Gente, fiquem com Deus e até sexta-feira, se assim Papai do Céu permitir. Fiquem na paz.